Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri. Eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Amados, estamos na iminência de gravar mais esse vídeo, mas antes do vídeo propriamente dito, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda, junto ao YouTube, nos ajuda a divulgar os vídeos, a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos e amados, vamos falar hoje um pouquinho na palavra do Senhor que encontra-se na primeira carta de João, 1 de João capítulo 5, versículo de número 13. 1 de João 5, verso de número 13, que nos diz o seguinte: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu vou repetir. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amados, quando falamos ter a vida eterna, as pessoas que não conhecem bem Bíblia ficam pensando: poxa, como? Se as pessoas morrem, dificilmente uma pessoa passa de 120 anos, normalmente 70, 80, 90, né? Até que a longevidade agora está um pouco mais acentuada, está melhor, pessoas têm vivido um pouco mais, mas uma hora ou outra a pessoa morre, não é isso? É o que se pensa. Só que a Bíblia, quando fala ter vida eterna, a Bíblia não está se referindo a essa vida material. Essa vida material, ela termina. Os nossos órgãos, eles começam a falir com o tempo. Você vê que vez por outra você ouve uma notícia: fulano morreu. Morreu de quê? Falência de órgãos. Os órgãos, eles vão falindo. O coração vai enfraquecendo. Os rins vão perdendo a condição de filtragem, fígados, visões, os olhos. As pessoas vão vivendo até certo ponto, mas de determinado ponto a vida material ela acaba. Mas aí, meus queridos, é o que eu quero falar com vocês. A vida material acaba nessa terra, mas a vida espiritual, ela tem o seu curso. E após acabar a vida material nessa terra, o ser humano, ele é colocado em xeque-mate. Dependendo da vida que ele viveu, dependendo de como ele fez o aproveitamento da vida dele na carne, ele parte, após o corpo deitar ao pó, que é a terra que o deu, ele parte ou para uma vida eterna ou para uma morte eterna. É aí que começa a preocupação, ou deveríamos nos preocupar com isso. E o que nós notamos é que as pessoas não andam muito preocupadas com o seu futuro espiritual. Vez por outra, alguém questiona daqui e dali, mas o papo encerra, porque acham que morreu, acabou. Lê do engano. Morreu, não acabou. É aí que, se nós não vivermos essa vida voltada na palavra de Deus, é aí que os problemas começam. Porque na morte, na separação
do físico com o espiritual, a vida espiritual ela segue seu curso, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. E como ter, pastor Heraldo, essa segurança, essa certeza de salvação? Como conseguir essa certeza de salvação? É possível? Digo para você de todo o coração, a segurança da salvação, ela é possível e é atingível, não é inatingível como muitos pensam ou como muitos têm vivido as suas vidas. A segurança da salvação, ela é possível e é atingível por qualquer ser humano, seja ele quem for. É claro que existem alguns quesitos a se seguir, mas é possível segundo a palavra de Deus. E João, ele fala para nós aqui nessa primeira carta, no capítulo 5, no verso de número 13, o seguinte: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna? Sim? Não? Muitos não têm certeza da vida eterna, mas todos os cristãos, ele deseja ter a certeza da salvação, ou seja, a certeza de que quando Cristo voltar ou quando a morte física chegar, esse cristão irá estar com o Senhor nos céus. Paulo nos garante isso em Filipenses 1:23 e também 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 8. João, ao escrever essa primeira epístola, essa primeira carta, ele quer passar ao povo essa certeza para que o povo tenha na sua intimidade essa certeza de salvação. Note que João, ele não declara em parte alguma da carta que uma experiência de conversão vivida no passado proporciona certeza ou garantia de salvação hoje. Não. Eu conheço pessoas que se converteram a Jesus Cristo há 30 anos atrás. Elas têm garantia de salvação? Não. Mas você, pastor, falou agora há pouco que conversão a Jesus leva à salvação. Sim, leva à salvação guardando as devidas proporções. Não adianta eu levantar a minha mão para Jesus, reconhecer em Jesus o meu Senhor e suficiente Salvador, se eu não passar a viver a minha vida pautada pela palavra desse mesmo Jesus. Ter se convertido é parte do projeto de salvação, tá? É parte do projeto de salvação. Porém, é preciso que nós creamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E existe alguns, como eu disse agora há pouco, quesitos, algumas tarefas a se cumprir, tá? Não adianta só se converter e deixar para lá. É preciso que haja uma mudança radical de vida. É preciso que seja sepultado o velho ser, a velha criatura, e renasça uma nova criatura. Mas vamos em frente. Mas quando é que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Eu não vou demorar muito, porque senão o vídeo vai se estender. Mas primeira coisa, temos a certeza de salvação quando nós cremos no nome do Filho de Deus, ou seja,
quando nós cremos em Jesus Cristo, tá? É interessante nós pararmos para pensar sobre isso, porque não há vida eterna, nem certeza de salvação, sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé esta que confessa como Filho de Deus o autor e consumador dessa própria fé. Segundo, nós temos certeza da salvação, ou seja, de ter a vida eterna, quando nós passamos a ter Cristo como Senhor da nossa vida, tá? E procuramos sinceramente guardar os seus mandamentos. Terceiro, nós temos a certeza da vida eterna quando nós amamos o Pai e o Filho e não o mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo e tudo que nele há nos leva para a perdição eterna, tá? 4. Nós temos a certeza de vida eterna quando habitualmente e continuamente praticamos a justiça de Deus e não o pecado que tão de perto nos assedia. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que você não peca? Eu não estou falando que eu não peco, mas só que eu não faço do pecado o meu meio de vida. O meu meio de vida é acreditar e viver a palavra de Deus. Eu erro muito. Quem não erra? Quem não erra? Mas nós precisamos fazer do erro uma exceção e não uma regra. Quinto, temos a certeza de vida eterna quando nós amamos os irmãos. Amados não é amar só de boca, mas é amar a ponto do coração ficar contrito. Só quem ama a Deus sabe o que é esse amor. Sexto, nós temos certeza da vida eterna quando nós temos consciência. Sexto, temos certeza da vida eterna quando nós temos consciência de que nós somos habitação do Espírito de Deus. Eu sempre termino os meus vídeos dizendo o seguinte: vivemos na dispensação da graça e nessa dispensação o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Por que isso? Porque se o Espírito Santo não habita em nós, não faz morada em nós, como nós vamos ser convencidos por Ele? Sétimo, só faltam 3. Sétimo, temos certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir os exemplos de Jesus Cristo e para viver como Jesus viveu. É claro que eu não quero que você volte ao passado, ande a pé, com alparcas caminhando na areia. Não quero isso. Ninguém quer. A palavra de Deus não quer. Você pode estar hoje no século 21, pode estar ouvindo isso aí no século 22, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Pode ser que nós não cheguemos nem ao final do ano de 2021, porém, precisamos ter sempre em mente que o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo de vida. Tenho que fazer alguma coisa? Eu coloco na balança. Jesus Cristo faria? Tenho que fazer alguma coisa? Vou fazer. Mas como Jesus Cristo faria? Oitavo e penúltimo, temos a vida eterna quando nós cremos, aceitamos e permanecemos na palavra, no Cristo vivo, e de igual modo procedemos como mensageiros de Cristo, como a vida nos manda. E para encerrar esse vídeo, temos a certeza da vida eterna quando temos um imenso anelo e uma inabalável esperança pela volta de Jesus Cristo. Tem pessoas que não estão
esperando Jesus Cristo, estão esperando qualquer coisa, qualquer movimento. Mas nós precisamos viver 24 horas por dia na esperança de Jesus Cristo, olhando sempre para o céu, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Precisamos viver esse dia, essa hora, esse minuto, esse segundo, como se fosse o último dia das nossas vidas, porque nós não sabemos a que hora Jesus vem. Jesus pode demorar 100 anos para vir nos céus, mas eu vou viver 100 anos? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas eu preciso viver cada momento da minha vida, e você que me assiste precisa viver cada momento da sua vida como se fosse o último momento. E como você passaria o último momento? Se você soubesse que fosse morrer agora, qual seria o seu pensamento? O meu seria: Senhor, nas suas mãos eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu espírito. Precisamos ter essa certeza de salvação. Queridos, estamos vivendo os últimos momentos nessa terra, na dispensação da graça. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?